Estamos de volta. Hoje o Carreiras mostra uma área pouco conhecida entre os estudantes de Direito. É a atuação no Ministério Público Militar. Quem conversa com a gente é a promotora de Justiça Militar, Ione Cruz. A Constituição brasileira prevê uma justiça igualitária para todos. Sim. Por que deve haver uma justiça diferenciada para os militares? Porque os militares são uma categoria muito especial. Para eles tudo é mais rigoroso. Então, se, por exemplo, ele chegar aqui dizendo que ficou 1 hora em pé no pátio debaixo do sol, marchando, ou fazendo sentido descansar, anda para lá, anda para cá, e for lá no procurador da República, o procurador da República ele vai denunciar na hora o comandante dele. Mas aqui a gente vai ver, peraí, mas em que contexto isso aconteceu? Né? Estava fazendo o quê? Um treinamento para o 7 de setembro? Ele estava fazendo um treinamento, ou havia uma designação de ordem unida, ou ele era voluntário para algum curso de sobrevivência na selva, sei lá, tem várias coisas que você tem que buscar. O cargo inicial de promotor é o começo e até onde pode ir? Bom, nós começamos como promotores de justiça militar, passamos o cargo seguinte é de procurador de justiça militar, e o final de carreira é subprocurador de Justiça Militar. Esse subprocurador atua diretamente no Superior Tribunal Militar, que é a nossa segunda instância. E o promotor atua em que instância? Primeira instância são as auditorias de Justiça Militar. As garantias? As garantias são as mesmas dos todos os ramos do MP. Né? Inamovibilidade, autonomia, independência, irredutibilidade de vencimentos. São todas aquelas garantias. E são regidos pela lei complementar? 75/93. E existe hierarquia entre os diferentes níveis dessa carreira? Não existe. Doutor Ione, a atuação dos promotores é sempre junto aos tribunais em todas as instâncias? O promotor de justiça e o procurador de justiça militar atuam perante órgãos de primeira instância da justiça militar. E o subprocurador-geral atua no Superior Tribunal Militar. A atuação é essa. Mas, em ações civis públicas, já está sendo admitida a participação do promotor no polo ativo perante outros tribunais. Quais são os principais pontos do direito militar que o promotor da MPM lida no dia a dia? Bom, você diz assim, do pontos de matéria mesmo? De matérias mesmo. A gente lida muito com o problema de competência. Né, o que é do direito militar e o que não é do direito militar. Né? Um caso que ficou muito assim, famoso foi o acidente da Gol, por exemplo. Né? Quando o Gol e o Legacy se chocaram e que teve uma denúncia lá em Sinop, em Mato Grosso, e eu ofereci uma denúncia aqui, até a denúncia foi minha. Porque eu entendi que eram controladores de tráfego aéreo, são militares, praticaram uma conduta, um fato, que era descrito como crime militar, que é o homicídio culposo, com multiplicidade de vítimas, em serviço. Certo. Esse crime está previsto no Código Penal Militar, se inclui no artigo 9º do Código Penal Militar, e estavam respondendo lá. Esse fato não abrangeria os pilotos do Legacy, mas abrangeria os militares em serviço. Então, ofereci a denúncia, houve uma contestação de competência, e o STJ decidiu de uma maneira totalmente inesperada. Né? Disse que não, você tem razão, mas o procurador também tem. Então, esse aqui é seu e aquele ali é dele. Podem continuar, cada um no seu. Então, os garotos estão respondendo comigo e estão respondendo lá com ele. Né? As matérias de direito militar, então, o promotor, ele lida todo dia, ele tem que estar estudando praticamente todo dia. Esse problema de competência é diário. Em quantas fases se divide o concurso e qual a mais difícil? Bom, aí depende da habilidade de cada um, né, com relação à fase mais difícil. Mas as fases do concurso para o promotor, elas são... A primeira fase é o provão com 120 questões objetivas. Depois, a prova subjetiva com questões discursivas. A fase seguinte seria a prova oral e a prova de tribuna. Há quem tenha mais dificuldade na prova oral, há quem tenha mais dificuldade na prova discursiva. Aí vai depender, como eu disse, da habilidade de cada um, né? Costuma cair as matérias? Olha, cai tudo. Do último concurso caiu até alguma coisa de
Meio ambiente, eu acho. A dissertação acho que foi até sobre meio ambiente. Então, é um concurso que a prova dura 6 horas, é um troço bem cansativo. Mas assim, as matérias básicas quais são? Penal, militar, direito penal militar, processo penal militar, constitucional, administrativo, conflitos armados, direito penal internacional e direito humanitário e legislação militar. Que são de títulos. Títulos, antigamente, quem tinha muitos títulos passava na frente. Agora os títulos eles não trocam mais a classificação da pessoa. E na prova oral, quem é que compõe a banca? Tem militares compondo a banca? Não, só juristas. A minha dica para você que está fazendo concursos na área jurídica de regimento interno, ela pontua alguns pontos aí que são essenciais para você. Primeiro tópico, fique atento à composição e à organização do órgão do qual você está se habilitando. Exemplo, se o concurso for do STF, você deverá observar quantos membros possui a corte, quais são os requisitos para que este membro integre a corte. Outro ponto fundamental, que está presente em todas as provas, são competências. Então, de competências, o que você tem que observar? Primeiro lugar, competências do órgão. Das competências do órgão, você vai verificar, primeiro, aquelas que têm natureza constitucional. Essas, tome muita atenção, porque as bancas examinadoras cobram com bastante constância. Segundo, competências do presidente do órgão. E lembre-se que toda competência de presidente é competência de caráter administrativo. Existe algum curso de formação depois que o profissional entra na carreira, até para entender a logística da vida militar? Não, a gente faz aqui uma ajudazinha para o pessoal que está entrando, né? Então, quem presta concurso e fica aqui, faz um curso na corregedoria nossa. A dedicação tem que ser exclusiva. É exclusiva, nós não podemos ter outra carreira, outro emprego, a não ser que você seja professor. Você pode dar aula. Certo. E daqui a pouco, os livros para quem quer se dedicar ao trabalho na área militar. É depois do intervalo, eu espero você.